Diz assim a palavra do Senhor. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Amém? Podeis tomar assento. Jesus, ele trouxe muitos ensinamentos através de parábola, porque Jesus, ele observava a vida em Israel. Ele observava um povo escolhido para ser referencial do poder de Deus para todas as terras. Israel era separado por Deus para ser um povo referencial, para que todos olhassem para Israel e vissem o agir de Deus em Israel. Então Jesus, ele andava pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas da Galileia, e ele falava daquilo que ele via e daquilo que ele ouvia. Tudo que Jesus trouxe em parábola era aquilo que ele estava vendo e trazia ensinamento para o povo. E quando Jesus observa, vê que o modo de vida era ruim, divisão de grupos, discriminação de pessoas, havia muitas contendas, muitas fofocas, falha de comunhão e ajuda mútua. E aqui Jesus traz essa parábola e ele chama o vinheteiro, porque o figo e a uva eram plantadas no mesmo terreno. Tudo que nós olhamos, nós temos que observar que o pecado é a grande barreira, porque nós frustramos aquilo que Deus espera em nós, é o pecado. Sempre que há um pecado em nossa vida, nós estamos frustrando aquilo que Deus espera em nossa vida. 3 árvores são símbolos em Israel. A videira é símbolo dos privilégios espirituais. A figueira dos privilégios nacionais. A oliveira do privilégio religioso, da religiosidade, daquilo que buscamos em Deus. Então Jesus, ele olha para aquilo que o povo estava vivendo, e vemos outra passagem que Jesus amaldiçoa uma figueira. Muitas vezes as pessoas perguntam, por que Jesus amaldiçoou uma figueira? A figueira ela representava o símbolo nacional, aquilo que a nação estava vivendo. Então, quando Jesus procura resultado naquela figueira, ele não vê resultado. Uma nação que tinha sido chamada para ser santa, e quando Jesus vai procurar frutos, resultado, não há resultado naquela figueira, e ele então dá uma palavra de maldição. Nunca mais se encontre fruto em você. A figueira é o privilégio nacional. Então, quando Jesus amaldiçoa a figueira, ele está dizendo que a nação não tinha frutos. Não havia frutos naquela nação. O profeta Abacuque, ele traz uma oração em canto, no capítulo 3, e em sua oração ele faz menção destas árvores em tempo de crise, em tempo de fome. A oração que clama para avivamento, trazer a vida, ele diz, lembra-te da tua misericórdia. Abra a tua Bíblia em Abacuque capítulo 3, ele vai falar sobre a necessidade de buscar misericórdia em Deus, a necessidade que temos em buscar uma transformação naquilo que Deus tem para cada um de nós. E se der fruto, ficará, e se não der, depois mandará cortar. Então, Abacuque no capítulo 3, ele faz uma oração
pedindo para que o Senhor tenha lembranças e que Deus tenha misericórdia, para que o Senhor tenha tempo para a nação. No versículo 17 diz: privilégio nacional, figueira não floresça, não haja fruto na vide espiritual. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que não tenha vida espiritual, ainda que a nação não busque o Senhor, e ainda que não tenha uma vida espiritual, mesmo que decepcione o produto da oliveira, o religioso, a religiosidade, tudo isso, Abacuque estava olhando para a situação que eles estavam vivendo, e ele clama: tem misericórdia, aviva, Senhor, novamente a tua obra, aviva, Senhor, a nação, aviva a igreja, aviva, Senhor, o Espírito sobre nós. Jesus, em sua parábola, mostra a decepção do dono da vinha. Jesus, ele está mostrando a decepção do dono da vinha. E ele diz: olha, há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque a terra está sendo ocupada inutilmente. Corta esta figueira, porque ela está sendo inutilmente ocupando o seu lugar. Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele tinha saído do templo, e ele encontra no templo, os comerciantes no templo, ele se revolta com aquela situação, e no caminho, ele encontra uma figueira e vai buscar figo, e não encontra figo. E ali ele dá uma palavra de maldição para aquela figueira, porque não tem resultados. Ainda que a nação é chamada para ser representante de Deus, ainda que a nação foi escolhida por Deus, sem frutos, decepciona o seu Senhor. Jesus, então, ele olha para a figueira, na parábola, Lucas capítulo 13, e dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinheteiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu escave em redor e a esterque. Me dê mais um ano. O vinheteiro é aquele que desperta, aquele que traz a palavra, aquele que é usado para manter a uva e manter o figo. Então, na sua palavra, ele traz palavra de vida, ele traz para que o povo se desperte. Abra tua Bíblia em Isaías, capítulo 48, versículo 16, diz assim: chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo, desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor, Deus me enviou a mim, e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído diante de mim. Ah, se tivesses me dado ouvido, ah, se também tivesses ouvido os meus estatutos. Então Isaías está dizendo a um povo que ocupa a terra inutilmente: chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, estava ali, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. O profeta diz: o Senhor me enviou a mim
e ao seu espírito. Então, Jesus diz, essa árvore, ela está usando a terra inutilmente. Deixe eu cavocar em volta, deixe eu adubar, vamos esperar mais um ano. Deus sempre está nos dando mais um tempo. Porque Deus não age contra uma nação, porque Deus espera que haja reconciliação. Deus espera que haja um arrependimento. Deus espera que venhamos acordar do sono da indolência, que venhamos buscar a sua presença, que venhamos pedir misericórdia. Abacuque, ele olha e ele vê que a terra estava sendo destruída, ele ora e pede misericórdia. Ainda que não há resultado, ainda que nós olhamos e não tenha resultado, ainda que nós estejamos olhando, não haja fruto na vide, a figueira não floresça, e decepcione o produto da oliveira, ainda que tudo isso esteja acontecendo, tenha misericórdia. O que a igreja tem que buscar hoje? Misericórdia. Somos chamados para ser um povo escolhido, somos chamados para dar bons frutos, e se não estivermos dando bom fruto, nós estamos inutilmente ocupando a terra. Coisa terrível é ouvir isso. Você é inútil. Aquilo que eu te chamei não está acontecendo. Aquilo que eu tenho te chamado, você se esqueceu, virou as costas. A palavra do vinheteiro é: deixe eu trabalhar, deixe eu cavocar. Abra tua Bíblia em Levíticos, capítulo 19, no versículo de número 23, diz assim: e quando tiverdes entrado na terra, e plantardes toda a árvore de comer, ser vós a incircunciso o seu fruto. 3 anos vos será incircunciso dele, não se comerá. Porém no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. E no 5º ano, comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis, nem adivinhareis. Esta palavra é para os nossos dias. O que mais buscamos em nossos dias? Agoreiros, adivinhadores. Por que a igreja sofre? Porque ao invés de buscar a sua palavra, busca agoreiros e adivinhadores. Mas a palavra do Senhor diz: olha, porém, e quando tiverdes entrado à terra, e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-ás incircunciso o seu fruto, 3 anos vos será incircunciso, dele não comerá. O primeiro fruto não se come. No 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. No 4º ano, dá louvor ao Senhor, gratidão. Nós temos um pensamento que só podemos ser grato a Deus se nós recebermos bênção. Ah, se eu receber uma bênção, eu vou dar um testemunho. Esse ano eu vou dar um testemunho a Deus. A gratidão é para aquele que entende que só em respirar já é uma graça de Deus. Só estar aqui esta manhã já é uma bondade de Deus. Só estar em 1% de uma população que não sabe o que é ter as bênçãos de Deus. Apenas 1% da população sabe o que é uma vida diferenciada. Só em você fazer parte de uma elite espiritual, você tem que ser grato. Então, o Senhor está dizendo: olha, o primeiro fruto não coma. Porém no 4º, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. Todo fruto, toda primícia pertence a Deus. A primeira coisa que te chega à mão: honra ao Senhor.
O primeiro culto de adoração, o primeiro mês é um mês de adoração. O primeiro salário, reserve as bênçãos para Deus, a gratidão. E no 5º ano, comerei seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Você fazendo tudo isso, no 5º ano, você vai ter produtividade. Quando você entender, quando nós entendemos a palavra de Deus, quando nós entendemos que gratidão não é se eu tenho entendimento que eu vou receber uma bênção, é pelas bênçãos que eu já tenho, por aquilo que Deus já tem me concedido, por aquilo que Deus já tem separado. O que desapontou Jesus? Israel era uma nação escolhida, a figueira. E quando Jesus vai ao templo, e ele vê ali que estavam fazendo da casa do pai um lugar de comércio, ele tira aqueles cambistas, e ele vai juntamente com os seus discípulos pelo caminho, e ele encontra uma figueira frondosa, bonita, com muitas folhas, e ele vai ali para pegar um fruto, e não tem. Ele está ensinando aos seus discípulos, a religiosidade de Israel é como esta árvore, frondosa, bonita, mas não tem frutos. E ali ele diz, nunca mais se encontrará fruto em você. Nunca mais. Então, quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, ele está olhando para o templo. O templo era belo, bonito, vinham pessoas de todos os lugares, havia muita religiosidade, havia muito cerimonial, porém faltava o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele olha para nós, e quando ele dá a parábola da figueira, ele está dizendo, olha para a figueira, olha, como aconteceu com a figueira, e aquele vinheteiro, aquele responsável, para que desse fruto, ele diz, olha, me dê mais um ano, eu vou cavocar. Sabe por que muitas vezes nós temos uma árvore frondosa e não damos frutos? Porque não cavocamos, não colocamos o adubo da palavra. O problema não está nas folhas, não está na espessura da árvore, está na raiz. Todo aquele que vem a Jesus deve permitir que Jesus trabalhe as suas raízes. Raízes de maldição, raízes que nós fomos ensinados em doutrinas erradas, em pensamentos errados, em ensinamentos errados na nossa casa, na nossa família, e nós queremos manter e dar frutos espirituais. Todos os lugares devem ser tratados pelo Espírito Santo de Deus. E no 5º ano, comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. A árvore que dá fruto, e ninguém come do fruto, em pouco tempo, aquela árvore para de dar frutos. Faça uma experiência de uma árvore que dá frutos, pare de retirar os frutos dela, em pouco tempo ela para de dar frutos. Agora, se é uma árvore que os vizinhos comem do fruto, que você dá fruto para os vizinhos, ela cada vez, ela dá mais frutos. Então, comereis do fruto. Quando o Senhor da terra procura fruto, 5 ou 6 anos, essa figueira já estava no tempo de ser alimento. O vinheteiro se compromete em empenhar seu tempo na recuperação, no fortalecimento, para que possa produzir bons frutos. O vinheteiro diz então, olha, deixa eu cuidar, eu vou cavocar, eu vou mais fundo. Quando a palavra diz, eu vou cavocar, o que a palavra está dizendo? Deixe o Espírito Santo de Deus ir mais fundo. Você permite o Espírito Santo só na superfície. Só na superfície. Deixa ele cavocar no seu passado, na sua formação, nos seus traumas, nos seus pecados.
Deixa Ele buscar, tirar, porque o problema está na raiz. Todo o problema sentimental que nós temos, emocional, estão nas nossas raízes. Deixe o Espírito Santo cavocar. Deixe o Espírito Santo ir mais profundo. Muitas vezes nós aceitamos Jesus, mas aceitamos Jesus superficialmente. Não, agora eu vou servir Jesus. Mas deixa Ele trabalhar. Deixa Ele cavocar. Aquela enfermidade de coração. Aquela enfermidade nos sentimentos. Aquela mágoa, aquele ressentimento. Tudo isso precisa ser tirado. E colocar adubo. Colocar um bom produto. Para que venha dar bons frutos. Então o vinheteiro se compromete a empenhar seu tempo na recuperação, no fortalecimento, para que possa produzir bons frutos. Me dê mais um ano. Me dê mais um ano. Abacuque faz a sua oração e pede misericórdia. Não destrua a nação, ainda que não tenha resultado. Não destrua a nação, tenha misericórdia. Qual deve ser a oração da igreja, da família? Tenha misericórdia. Nos dê mais um tempo. E ele diz, deixe que eu escave em redor e a esterque. Se compromete a fazer tudo o que for necessário. A palavra do Senhor diz que Israel era um deserto. Estava em um deserto. Não havia resultados. Deus vai usando os profetas para levantar essa nação. Havia uma promessa, havia um chamado, mas essa nação ela se distanciava de Deus. Oséias capítulo 9, versículo 10 diz assim, abra a tua Bíblia, Oséias: achei a Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor, se consagraram a essa vergonha, e se tornaram abomináveis com aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória como a ave voará. Não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Ainda que venham criar seus filhos, contudo os privarei deles, para que não fique nenhum homem, ai deles, quando deles eu me apartar. Olha a visão que Oséias traz para Israel. Achei Israel como uvas no deserto, sem produtividade, uva sem tratamento não produz, as ervas daninhas cobrem, as ervas daninhas roubam as suas forças, e Deus diz, eu tratei, eu cuidei de vocês, mas agora vocês se voltaram para Baal Peor, vocês se voltaram para a idolatria, para os falsos deuses, e se esqueceram de mim, e se tornaram abomináveis, como aquilo que amaram. Nós somos aquilo que nós adoramos. Se você adora uma imagem de escultura, a palavra do Senhor diz que você se torna como uma delas. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Você se torna como uma delas. Se você se esquece do Deus verdadeiro e vira as costas, você se torna como uma delas. Israel, eu encontrei no deserto. Oséias está dizendo, espiritualmente, Israel vivia no deserto. Figos temporã, fora de tempo. Quando não é tempo de dar o fruto, aparece um fruto mirrado, pequeno. E muitas vezes nós nos alegramos com o fruto temporã, coisas pequenas, coisas miúdas, e nós nos alegramos. Então a palavra, ela traz, os frutos temporã são semelhantes a meninos que não se alegram,
Sabe, a palavra, ela nos diz que há um tipo de pessoas que quando é para cantar não canta, e quando é para chorar não chora. Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo de número 29 em diante, diz assim: e todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por eles. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentando na praça, clamam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Jesus está apresentando agora os fariseus, os doutores da lei, que tinham conhecimento da lei. Quando aparece João Batista batizando, eles entram contra o batismo. É muito interessante hoje ouvirmos pais e mães dizendo: quando meu filho fizer 15 anos, ele vai decidir o que ele quer. Isso quer dizer, você não tem conhecimento do que é servir Jesus. Porque se você tem o melhor, se Jesus é o melhor na tua vida, você quer o melhor para o teu filho. Isso me deixa indignado, ouvir pais e mães cristãs dizendo: o meu filho depois vai decidir. Você está dizendo para o seu filho: eu não tenho convicção que Cristo é o melhor. Porque se eu tenho convicção que Cristo é o melhor, ele vai batizar. Se eu tenho convicção que ser cristão é o melhor, eu vou levá-lo para a igreja. Se eu tenho convicção que ele precisa vir à igreja e ouvir a palavra de Deus, porque aqui o vinheteiro está trabalhando, pedindo mais um ano, nos dê mais um ano, eu vou cavocar. Eu vou cavocar aonde tem pecado. A palavra, ela vai penetrar na divisão da alma e do espírito. Se você não tem essa convicção, nós estamos como Israel. Uma nação que tem chamado, mas se perdeu. Se perdeu. Não dá frutos. Ou é fruto temporâneo. É fruto de vez em quando. Fora do tempo. O vinheteiro esperava uma reação. Espere mais um ano. O que Deus tem esperado no Brasil ou na igreja do Brasil? Mais um ano. Para que tenhamos uma reação. Para que possamos entender que não é saindo às ruas, não é discutindo política, mas é dobrando os joelhos em oração. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. Entender a palavra de Deus. Mas nós somos levados pelo engano, pela mentira, por tudo aquilo que não provém de Deus. Comece a mudar os pequenos atos diários que você sabe que está errado. Mudar atitudes. As pessoas vivem no mundo visível, estão envolvidas no mundo superficial. Imagine uma árvore. Quando Jesus traz as árvores, Ele está dizendo: como está a tua árvore? Como está a tua árvore? Ele está produzindo bons frutos? Quando Jesus olha para a igreja, Ele diz para nós: como está a árvore? E nessa árvore os frutos são resultados. Frutos são resultados daquilo que a nossa raiz produz. Os frutos são resultados. Nós focamos muito no resultado, mas não olhamos a raiz, o problema. Onde está o nosso problema? O nosso problema não está nos resultados. Ah, minha vida está ruim, minha família está ruim,
meu esposo, minha esposa, meus filhos, olhe para a raiz. Como está a tua raiz? Você tem cuidado, você tem adubado com a boa palavra? Você tem cuidado da raiz? Ou você espera de ano em ano o resultado? Nós sempre começamos o ano dizendo, este ano vai ser diferente. Este ano vai ser uma bênção. Todos nós desejamos que o ano seja uma bênção. Mas comece a olhar as raízes. Comece a olhar aquilo que produz o bom fruto. Nessa árvore, os frutos são os resultados. Sabe, final de ano sempre é a mesma reflexão. Mesma coisa. Olha, esse ano nós vamos mudar, esse ano precisamos fazer isso, esse ano precisamos fazer aquilo. E vai se passando os dias. E o inimigo vem pressionando. Nós nunca começamos um ano tão tribuloso como este. Se perguntar para cada um de vocês, como você está? A palavra que você vai me responder é, estou cansado. Mas você não veio de férias? Vim, mas estou cansado. Opressão maligna. Nós estamos vivendo uma opressão maligna. E não entendemos que a igreja precisa mudar, que a minha casa precisa mudar, que eu preciso mudar. E para muitos é um tempo de decepção, resultado de frutos pequenos. Olhar a árvore para muitos é resultado de frutos pequenos, amargos, azedos. Os nossos olhos estão no resultado. Nós só olhamos o resultado. Daqui 12 meses nós vamos olhar para trás e falar, esse ano não foi tão bom. Esse ano, olha, eu esperava mais. Porque ao invés de nós começarmos a cuidar da raiz, nós estamos esperando o resultado. Jesus disse para o vinheteiro, arranca a árvore. Ele está ocupando inutilmente. E o vinheteiro disse, me dê mais um ano. Eu não vou esperar se ela vai dar um bom fruto. Eu vou trabalhar para que dê bom fruto. Eu vou cavocar. Eu vou colocar adubo. Eu vou mudar a maneira de trabalhar com essa árvore. Então nós temos que mudar a maneira que nós estamos trabalhando na nossa casa, na nossa família. Esperamos os resultados, porém, de onde são gerados os resultados? Sementes e raízes. Qual é a semente que você está lançando na sua terra? Você tem lançado a boa semente? Você tem cuidado para que a semente não seja roubada? Jesus apresenta 4 tipos de terrenos. A semente é a mesma. Um tem pedra, o outro é pisoteado, o outro, as aves do céu comem a semente, e apenas um dos 4 cuida da semente. O que você está fazendo com a semente que você tem recebido? É o que está oculto que cria o que vai estar em evidência. É o invisível que cria o visível. Por isso o vinheteiro disse, vou cavocar em volta e adubar. O homem é regido por 4 reinos distintos, porém um completa o outro. Físico, mental, emocional e espiritual. São 4 reinos que dominam o homem. O físico, mental, emocional e espiritual. O físico é o que mostra, com mais evidência, o resultado dos outros 3. Onde que nós vemos o resultado do emocional, do espiritual, do mental? É no físico. O teu corpo, ele mostra como estão as tuas emoções. O seu rosto mostra como está o seu coração. Então, o físico, ele reflete como está o mental, o emocional e espiritual. O mal que se mostra no físico só pode ser corrigido no mental, emocional e espiritual. O que você está sentindo no seu corpo físico, não adianta trabalhar o corpo físico. Muitas pessoas pensam, eu vou para a academia.
muito bom. Mas se continua com o emocional distorcido, não vai resolver. Eu vou fazer uma cirurgia plástica, muito bom. Mas se não mudar o teu emocional, não vai mudar. Você vai continuar olhando para o espelho e se acha feio. E vai mais e mais, cada dia mais, porque não foi cuidado realmente daquilo que precisa. O vinheteiro diz, eu vou cavocar, eu vou ver aonde está o problema. Por que não tem frutos? Por que está ocupando a terra inutilmente? Vivemos num mundo de causa e efeito. Saúde é resultado. Dinheiro é resultado. Doença é resultado. Superpeso é resultado. Tudo isso é resultado. Eu estou engordando. Por quê? O meu emocional não anda bem. Estou descontando na comida. Estou descontando no prato de comida as minhas emoções. Então, cavocar, permitir que o Espírito Santo trabalhe. Tirar as mágoas, ressentimento, o ódio, o rancor. O seu interior cria o resultado exterior. Aprendam isso. Corpo é apenas resultado. Eu não estou gostando do meu corpo, porque o teu emocional está ruim. Porque o teu espiritual está ruim. Porque a tua mente está ruim. Meu casamento não vai bem. O problema não é o casamento. O problema é a raiz. Como está a raiz? Como você está tratando? Você permite o Espírito Santo entrar no teu casamento? Nós permitimos que Ele venha limpar as nossas raízes? Que Ele venha trocar a terra? Que Ele venha adubar? Que Ele venha trazer as boas palavras? Nós temos que permitir o Espírito Santo, que é o vinheteiro, fazer a correção. Abra a tua Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 37, diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Havia uma grande multidão, e ali o Espírito Santo começou a trazer movimento, batismos do Espírito Santo. E todos começaram a falar, eles estão bêbados a esta hora. Paulo, ele olha para aquilo e disse: não, isto é o que disse o profeta Joel. O que está acontecendo é o que disse o profeta Joel. E aquele grupo estava esperando o manifestar do Espírito Santo. E eles agora abrem-se os olhos. E eles perguntam para Pedro e para os apóstolos: o que nós devemos fazer? E o apóstolo Pedro responde: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo e a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Como é que vamos começar esse ano? Permitindo o Espírito Santo cavocar. Se ele não cavocar, se ele não trabalhar na nossa terra, se ele não for mudar a nossa raiz, eu sinto te dizer, os resultados desse ano serão piores do que o ano passado. Se você não permitir, se nós não permitirmos o Espírito Santo trabalhar nossa terra, para que venha bons frutos, os resultados serão os mesmos do ano passado, ou piores. É tempo de permitir. E como se permite? Arrependimento. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e se arrepender, eu sararei a sua terra. Algo que devemos entender: a nossa terra está enferma. É necessário o Espírito Santo trabalhar.
Permita que Ele trabalhe as suas raízes. Permita que Ele venha trazer ao seu coração perdão. Eu tenho raiva do meu pai, eu tenho raiva da minha mãe, eu tenho raiva dos meus irmãos. Tudo isso é proceder maligno. Deixa o Espírito Santo te curar. Deixa o Espírito Santo trabalhar a tua raiz, para que você não ocupe a terra inutilmente. Que faremos, homens irmãos? Apóstolo Pedro só tinha uma palavra: arrependa-te. Arrependa-te. Hoje, quando as pessoas nos falam, olha, minha casa não vai indo bem, sabe o que a gente fala? Precisa de oração. Não, não precisa de oração. Você precisa de arrependimento. Arrependimento. Eu preciso de oração. Orar é falar com Deus. Nós temos que todo dia ter essa comunhão com Deus. Se você não está tendo oração na sua vida, você tem que saber que você está fora da comunhão de Deus. Fora da comunhão. O povo de Israel se tornou um povo que Deus disse, olha, não tenho prazer em vocês. Porque eles se afastavam de Deus. Eles saíam longe de Deus. Achei Israel como uvas no deserto. Viu vossos pais como a fruta temporã da figueira, no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor, e se consagraram a essa vergonha, e tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória, como a ave voará, não haverá nascimento, não haverá gestação, nem concepção. Efraim era uma promessa de Deus para José. Os seus frutos passarão por cima dos muros. Era uma promessa, mas se torna uma decepção. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para que nós pudéssemos dar frutos. Não podemos nos tornar uma decepção. O que você quer? Que eu fale que você precisa de oração? O que você quer? Que eu fale que você precisa ir num adivinho? Num agoureiro? Ou que eu te fale a verdade? O que está faltando à igreja é arrependimento. O que está faltando à nossa casa, à nossa família, é arrependimento. O que está faltando à nossa casa, à nossa família, é buscar ao Senhor. Buscar a palavra do Senhor. Buscar para que Ele venha nos abençoar. Atos 2, versículo 42, diz assim: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quantos querem ver maravilhas? Quantos querem ver bênçãos? Quantos querem mudança de vida? Só há uma palavra para este ano: arrependimento. Arrependimento. E tudo começa com gratidão. Eu não sou merecedor de nada. Se Deus me libertou, se Deus nos pôs em uma posição privilegiada nesse país, Ele espera que nós venhamos dar bons frutos. Se você tem uma família, Deus espera que a tua família seja abençoada. Tire as contendas, tire as palavras contrárias, tire as orações de agoureiros. Para de acreditar em videntes, para de acreditar em agoureiros. Se firme na palavra do Senhor. É um tempo de curar. Curar o quê? As raízes. Curar a terra. Sarar a terra. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Peça nesta manhã, com firmeza, com dedicação. O que faremos? O que faremos? Arrependei-vos. Arrependa das palavras contrárias. Se arrependa das contendas. Pare de atacar marido, pare de atacar esposa. Pare de atacar os filhos, de atacar os pais.
É um tempo de unir forças, buscar a palavra do Senhor. É um tempo de arrependimento, um tempo de oração. É um tempo de buscar saídas em Deus. É um tempo de parar com idolatrias. Se torna como ela. A pior coisa da idolatria é que você se torna como ela. Quando você acha que a igreja ideal é uma igreja emocional, você se torna como uma delas. Você só pensa que está bem com Deus quando você sai emocionado do culto. Hoje foi uma bênção. Eu chorei, cantei, pulei, dancei. Você se torna como ela, uma igreja superficial. Mas o Senhor está nos chamando para entrar nas raízes, no problema. Onde começa o teu problema não é no fruto, fruto é resultado. Olha a terra que você está firmada, olhe a tua raiz, veja a necessidade da tua planta. Você pode fazer várias coisas, cuidando do teu físico. Mas se não cuidar do espiritual, não cuidar do emocional, não cuidar da tua mente, será em vão. Cuide do espiritual. Por isso Jesus entrega ao vinheteiro. Olha, eu vou permitir mais um ano. Eu vou voltar e ver os resultados. Talvez este ano seja o ano que o vinheteiro pediu ao Senhor para cuidar da igreja. Eu vou cuidar mais um ano. Permita. Olha, eu vou trabalhar a terra. Eu vou trabalhar a raiz. Eu vou adubar. E os resultados serão maravilhosos. Se você permitir o Espírito Santo de Deus, os resultados serão maravilhosos este ano. Haverá bons frutos, haverá frutos saborosos, haverá alegria na tua casa, haverá prosperidade. Peça ao Senhor nessa manhã: Senhor, age. Se eu fui impedimento para o Senhor trabalhar as minhas feridas, hoje eu libero. Vem Espírito Santo, trabalhe as minhas feridas, trabalhe a minha mente, trabalhe o meu emocional, trabalhe o meu espiritual. Trabalha. Peça ao Espírito Santo para fazer um grande trabalho neste ano. Mudar a terra, adubar a terra, cuidar da raiz, trazer bons alimentos. Senhor meu Pai, estamos diante de Ti nesta manhã, Senhor. Estamos ainda nas primícias desse ano. São os primeiros dias desse ano. Senhor, comece a nos amparar com as Tuas mãos fortes. Senhor, tira toda opressão maligna, todo espírito contrário que está, Senhor, sobre essa nação, os principados, as potestades. Senhor, a Tua palavra diz que haverá diferença para aquele que serve e daquele que não serve. Senhor, olha para a nossa casa, olha para a nossa família. Senhor, tira, Senhor, as misérias. Tira, Senhor, as palavras contrárias, as contendas, as orações de agoreiros. Senhor, as palavras de adivinhos malignos que caiam por terra. Senhor, atua, Senhor, na nossa casa. Limpa, purifica, Senhor. Purifica, Senhor. Purifica o esposo, purifica a esposa. Senhor, santifica os filhos. Senhor, traga alegria, traga prosperidade, traga, Senhor, santidade ao Teu povo. Senhor, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir o Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Separe